O nosso tema de hoje é Direitos da Pessoa Idosa, um tema muito importante para a nossa longevidade. Eu sou Paula Chacon, uma mulher branca, cabelos anelados, castanhos, olhos escuros. Estou com a blusa da Rede Longevidade azul marinho com o símbolo do infinito. Eu sou assistente social, especialista em gerontologia, faço parte da equipe da Rede Longevidade e estou apresentando esta websérie. Um prazer estar aqui com vocês. A websérie Saber e Viver é uma realização da Rede Longevidade, uma organização da sociedade civil que tem o propósito de espalhar educação em longevidade para todas as idades. Conta com o patrocínio da Elo, da Livelo, da Unimed BH, da XP e do Instituto Votorantim. Conta com fomento do Fundo Municipal do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso da Prefeitura de Belo Horizonte. E é o apoio dessa cafeteria linda, Rua do Jasmim, aqui em Belo Horizonte, que dá esse visual lindo para a nossa nova temporada da websérie Saber e Viver. A websérie Saber e Viver, esse ano de 2024, traz como tema transversal história de vida. Mas por que história de vida? Porque nós vamos trazer histórias, as nossas histórias e histórias de pessoas 60 mais que nós entrevistamos. Essas pessoas vão compartilhar um pouquinho da sua vida conectado ao assunto do episódio de hoje, que é Direitos da Pessoa Idosa. Então eu quero muito agradecer a todo mundo que aceitou o convite de gravar para nós, estar conosco, contando essa pontinha da sua vida e que vai contribuir tanto para o nosso conteúdo aqui nessa websérie. Muito obrigada a todos vocês. E hoje nós vamos receber aqui Solange Braz. A Solange é assistente social, especialista em gestão social e projetos sociais, diretora do segmento 3, Soluções para o Terceiro Setor. Ei, Solange, que prazer. Convite, que lugar lindo, maravilhoso, aconchegante. Eu sei que o nosso papo vai ser ótimo. Vai ser maravilhoso. Vamos lá, senta, fica à vontade para a gente conversar sobre os direitos da pessoa idosa, né, Solange? Mas antes de você falar sobre os direitos da pessoa idosa, Solange, faça uma autodescrição para o nosso público e conta para nós um fato da sua vida que você acha que contribui com a sua longevidade. Eu sou uma mulher branca, de 58 anos, um pouco bronzeada, cabelo castanho, os olhos castanhos, cabelo no ombro. Estou trajando a blusa aqui da Rede Longevidade, né, cinza, muito linda. E o fato da minha vida, né, aos 58 anos, eu transformei a minha vida. Eu, na pré-aposentadoria, já pensando como vai ser na aposentadoria, filhos criados, casados, já veio netos. Então eu me mudei de Belo Horizonte. Ah, é mesmo? Fui morar numa cidadezinha perto aqui, a 34 quilômetros de Belo Horizonte. Sei. E um lugar verde, como esse espaço aqui. Por isso eu estou sentindo, você está em casa, né? Estou sentindo a vontade. Você tá em casa. Muito lindo isso tudo, essas plantas, porque é isso que eu quero para minha vida. Um lugar agora de sossego, acordar com pássaro, tomar um cafezinho, Solange, mas continuar trabalhando num ritmo mais tranquilo. Acho que eu já mereço, não é verdade? Com certeza, todo mundo merece esse tempo na sua vida, em algum tempo conquistar um sonho assim, porque também, como diz o outro, os sonhos não envelhecem, né? Não. Então a gente tem que estar sempre correndo ainda atrás tenho muitos deles. e muitos, esse foi mais um que eu realizei. Então quer dizer que agora nesse lugar maravilhoso e verde você está em casa. E nós vamos bater no um papo paraíso. Super... Ai, que delícia! Bom demais, bom demais. E aí, também conquistar sonhos, Solange, é um direito da gente, né? Seja em qualquer idade, mas assim, quando chega na velhice, mais ainda, porque às vezes a gente não teve tempo de realizar os nossos sonhos, que como você disse, né, na luta da sobrevivência aí, a gente vai se embolando, você vê que você não pôde mudar enquanto você não diminuiu suas atividades. Então, pensando que o sonho é um direito, que viver onde você escolhe é um direito, fala para nós sobre isso, direitos da pessoa idosa. Paula, então para a gente situar, né, o direito das pessoas idosas, que é o tema que nós estamos falando aqui hoje, sim. É importante a gente dizer que dentro da Rede Longevidade, ele está dentro do Vida Social. Sim. E o Vida Social, além de tratar o tema direito das pessoas idosas, vai tratar também sobre o tema de engajamento social
E os temas de cultura, lazer, esporte. Tudo ligado um com o outro, né, Tudo Solange? ligado. E isso, né, é promoção, é a proposta de promover a pessoa idosa na nossa sociedade, Sim, né? sim. Para que seja respeitada, para que seja uma pessoa ativa. Essa Sim. é a nossa intenção, o nosso propósito. Muito legal. E assim, a gente pensar em direitos da pessoa idosa é empoderar a pessoa da sua própria vida, né? E quantos direitos as pessoas não conhecem que poderiam acessar? Então fala pra gente um pouquinho, assim, discorre um pouco sobre esse tema e da importância dele para a longevidade. Paula, eu vou falar assim de uma outra forma. Talvez você ache que eu vou falar de todos os benefícios que a pessoa Sim, idosa tem. sim. Mas eu acho que esse não é o caminho nosso aqui agora. O nosso caminho é refletir sobre o que nós temos que contribuir para que o direito aconteça. Exatamente. Então, o direito surgiu como? Do nada. Não. O direito surgiu de uma necessidade da pessoa idosa. A nossa população, hoje, 15% da população brasileira são pessoas idosas. São pessoas idosas. Então, antes não se preocupava se a calçada está quebrada, se tem rampa, né? Se precisa estacionar com facilidade, benefícios de assistência social, Sim, saúde, sim. previdência social. Cuidado, né, Solange? Cuidado da saúde, cuidados na perspectiva social também, né? Exatamente. Não se preocupava com isso, né? E o idoso, com quem ele ficava? Hoje não. Exato. Hoje o idoso, ele tem uma longevidade maior, então ele tem uma necessidade de alguém que o acompanhe. Sim, Por sim. quê? Cada um com a sua história de vida e com as suas questões de saúde, precisa de alguém acompanhando. Exatamente. Então, isso fez com que a nossa sociedade tomasse um novo caminhar. Sim. E a construção das leis para o direito, né, ele passa por isso. Por cada necessidade, e a necessidade vai da necessidade movendo deles, a né? sociedade Sim, a criar exatamente. formas de atender. É o evoluir da sociedade, da humanidade, que vai fazendo as regras e as leis de uma sociedade serem criadas para atender as necessidades da população. Então, Solange, você está trazendo uma coisa tão interessante, porque a gente vai ter a participação dos 60 mais que vão contar histórias de vida. E a gente pediu a eles que falassem um pouco dessa coisa dos direitos durante a vida deles, né? Então nós vamos assistir agora o que eles dizem para nós sobre isso. Vamos assistir? Vamos. Quando eu era jovem, não se falava idoso. Mesmo porque perdi meus pais com 52 anos. Pai, depois perdi a mãe. Então, não se falava, eu não sabia, né, de direitos de idosos, o que podia ser, e nem a legislação estava muito aquém disso, né? Agora, depois eu fui entendendo que nós idosos temos direitos a muita coisa. Podemos ou não usufruir, depende da gente. Não se falava sobre isso, né? Não precisava falar, eu acho, né? Que é uma coisa que era... Os velhos e os idosos eram muito respeitados. Assim, rarissimamente tinha alguma coisa que acontecia de respeitando a pessoa mais idosa, né? A única coisa que eu lembro, meus pais ensinavam muito, é ter respeito pelas pessoas idosas. Tomar benção, ajudar, ser solidário, ajudar a atravessar, né, subir uma escada, atravessar uma ponte, que no interior tem muita ponte. Ter os cuidados com o idoso. Porém, não tinha essa noção de direitos, não discutia, não tinha. Só tinha essas informações. Você tem que respeitar fulano, ele é mais velho. Se não for mais velho, mas a gente foi educado assim, hierarquicamente, a pessoa que for superior a você, o professor, o médico, qualquer pessoa superior a você, que você acha que era mais graduado, que sabia mais, você tinha que respeitar, chamar de senhor, tomar a benção e ter aquele respeito. Os idosos, então, nem se fala. Ajudar mesmo ali, fazer as coisas, levar alguma coisa na hora que está precisando, se está doente, levar uma água, essas coisas. Hoje é assunto, né? Pessoa idosa é assunto nas revistas, é assunto nos noticiários, é assunto nas redes religiosas, é assunto... Sempre tem alguma coisa que está sendo feita pelo idoso. Direito das pessoas idosas, assim, já estudei. A gente vê algumas reportagens aí, eu
Mas a gente sabe, fica sabendo na rádio. Evidentemente que eu tenho informações por causa que minha filha é advogada, exímia advogada, e ela tem me passado boas informações a respeito dessa situação. Alguns eu sei, sim. Por quê? Porque às vezes a gente conversando com as outras pessoas, você ouve falar, e outra coisa também que eu aprendo com as reportagens, porque eu vivo colada na televisão vendo reportagem, então muita coisa assim eu vejo nas reportagens, né? E outros conversando com o pessoal, outra hora ouvindo assim. Então, tipo assim, quando saiu o nosso cartão ó, da gratuidade, aos 65, você pode tirar o seu cartão. No dia que eu fiz 65, eu estava lá tirando o cartão. Quando eu aposentei, 60 de idade ou 30, acho que 30 na época, de contribuição, aposento. O dia que eu completei 60, já fui lá, eu já trabalhava no Estado na época, mas eu aposentei pelo INSS. Já marquei já andei minha perícia e 5 dias depois eu estava aposentada. Por quê? Eu conversava com as pessoas, eu trabalhava fora, que eu sempre trabalhei, né? E assim você vai ouvindo de uma ou outra pessoa. E na hora que você chega a sua vez, você já está correndo para ir lá e resolver logo. Gente, Solange, que bacana esses vídeos. Gente, a fala desse pessoal, olha aqui, a história que eles trazem dos direitos das pessoas idosas. Sabe uma coisa que me tocou numa dessas histórias? É que no passado, você viu eles falando lá, né? Não tinha direitos da pessoa, nem se falava sobre isso. Aí vem uma pessoa e fala, não precisava falar de direitos da pessoa idosa, porque o idoso era respeitado, ele era visto como alguém que fazia parte da comunidade. Gente, Solange, isso é bacana demais. E aí depois ele passa a ter os direitos, como a gente começou aqui, né? A sociedade vai mudando, as coisas vão tendo que se transformar, e aí os direitos começam a aparecer. Não, e a forma de conhecer os direitos. Encontrando em grupos, encontrando, né, na comunidade, na igreja, no salão de beleza, filhos, em lugares, espaços, né? Um falou até que o filho é advogado, a filha é advogada, não é isso? Então, assim, eles vão conhecer os direitos e sabem, ó, eu me aposentei dessa forma. Você viu ela falando? Eu fui lá e busquei, fiquei sabendo que eu tenho acesso ao transporte, a partir de qual idade, onde que eu busco a informação. E ela adquiriu a idade, chegou na idade do direito, ela já sabia o que fazer, o que ela ia procurar, que direito que ela tinha, e ela acessou esse direito. Não, isso é bacana demais. Não, e nós vimos também uma pessoa lá do Meninas de Sinhá, né? Sim. Eu lembro de Dona Valdete, quando criou o Meninas de Sinhá, o trabalho que ela fez. O trabalho dela é lindo. E quando ela falou, me remeteu àquela época. Sim. E ela tem uma firmeza, a gente vê por trabalhar, por estar nesse grupo, engajada num grupo, né? A postura dela, e essa mesma pessoa, ela falou uma coisa também muito legal, que ela falou assim, que na infância eles respeitavam os avós, lembra dela falando? Ela falou isso, né? Tomava benção, a gente tinha que cuidar e tal. O respeito, o amor. E aí, se você for ler as políticas públicas, eles falam de respeito. Hoje, o que ela aprendeu lá na infância está garantido como um direito na política. Olha que legal. E ao longo do tempo, como nós falamos da mudança da sociedade, isso precisou ser registrado e se tornar uma lei. Porque naquele momento, não. Naquele momento, a gente não levantava a voz, né? O olhar do pai e da mãe, a gente já se movimentava. Exatamente. A voz tinha que pedir bênção e beijar na mão. Isso mesmo, ela fala disso no vídeo, né? No ônibus, eu lembro que eu pegava ônibus para ir para a escola e, assim, eu tinha que levantar para o idoso. E não precisava ninguém não precisava do Estatuto do Idoso dizer obrigação, tem lugar preferencial, né? Então, infelizmente, o que mudou? Muitas coisas melhoraram, mas algumas coisas têm que ser lembradas. Exatamente. E por isso vem os direitos, as leis, esta construção, né, para que não se perca em nenhum momento o respeito e acolhimento ao idoso. Exatamente. Ô Solange, agora assim, pensando nisso, né, nessa evolução histórica que a gente viu no vídeo deles e estamos conversando aqui, eu fico pensando assim, como é que está hoje, né? Como é que as políticas públicas estão hoje? Como é que esses direitos estão sendo garantidos hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como é que você percebe essa evolução das políticas públicas aqui no Brasil? O Brasil está se tornando um país idoso. Sim. Né?
Você já falou, 15,5% da população. Você sabe que Exatamente. aumentou do censo de 2010 para cá, para 2022, aumentou 56% o número de idosos no Brasil. É um percentual enorme. que o Estado, Enorme. como gestor, né, das leis, ele tem que dar respostas. Exatamente. Só que tem aí dois lados da história. O Estado, ao mesmo tempo que concede as leis, tem algumas que ele fecha um pouco os olhos para ela, para não executá-la. Não sei se você está me entendendo. Sim, sim. Não é? Por exemplo, hoje, tratar o idoso é importante para o Estado porque ele tem um gasto, um ônus, né, muito grande com seguridade social Exato. e com saúde. Então, o que o Estado quer? Ele quer cuidar, ele quer promover saúde, ele quer promover... Para ele é muito mais interessante do que ter gente Exatamente. doente, né? Porque as pessoas doentes vai gerar um custo maior. Então, quando a gente fala de Estado, eles também estão olhando o lado deles. Sim. Mas vão concedendo, as leis vão acontecendo e as pessoas vão participando desta construção. E aí ele começa a podar. Isso pode, isso não pode. Porque ele quer saber por onde ele vai caminhar. Exato. E aí cabe aos idosos, né? E as suas buscar famílias, e a suas famílias, a sociedade, mobilizar para que não fique só no papel. Exato. Porque o Estatuto do Idoso é um marco. Sim. Mas ele não pode ficar só no papel. E assim, o Estatuto ele vem também porque a política nacional já não colocava em prática o que estava garantido nela. Então, o Estatuto vem e reforça, né? Sim. Solange, nós sabemos que a pessoa idosa ela tem vários direitos garantidos, como a gente está conversando aqui. Sim. Mas você podia falar um pouquinho quais são esses direitos para a gente conhecer ainda mais, porque tem muita gente que não acessa, nem conhece o que está escrito lá no Estatuto do Idoso. Então, fala um pouquinho para a gente. O que eu destaco hoje é a proteção social. Porque Sim. violência doméstica ela vem acontecendo e num índice que vem aumentando Demais. assustadoramente. Infelizmente, né? A gente tem que pensar dessa forma. Outro lado, a segurança também, né? Financeira. Sim. Os idosos hoje terem garantido o mínimo necessário para se manter. Tem até um benefício do governo Sim, que hoje que é o benefício de prestação continuada. Proporciona Então, a eles isso, que né? muitos idosos não sabem. Não Que se ele não tiver como se autossustentar, se manter, ele pode solicitar, né, na Esse agência do benefício. INSS este benefício. Exato. Então, acho que esse é um importantíssimo. Eu acho que eles têm que ir lá no CRAS, né, que é um equipamento da assistência Sim, social, fazer o cadastro lá da assistência social. Mas isso aí, quem mora no território Vai sabe saber. da E existência. ela caminha junto com o CRAS ou Isso. diretamente também no Exato. INSS. Né? E aí, para quem tem 65 anos ou mais, isso é importante, que não é porque aqui no Brasil o idoso é 60 anos outro ou mais, detalhe, né? acesso ao transporte gratuito. Isso. Todo mundo pergunta, é 60 ou 65? Isso, é. 65. Tem duas coisas que é para 65 anos aqui no Brasil. Lembrando, né, gente, idoso no Brasil, 60 anos ou mais. Mas para este benefício de quem não pode aposentar 65. e para o transporte, o uso do transporte, 65 anos. São as duas coisas que mudam só, né? A outra coisa que é interessante falar, prioridade. Sim. Em atendimento, Em na atendimento. saúde, em filas de banco, né? Falou em fila, o idoso tem prioridade. Inclusive, essa questão da prioridade, o Estatuto ele é de 2003, mas ele foi atualizado em 2022. Importante Foi até ressaltar. interessante que a gente falava idoso, hoje a gente fala pessoa idosa, para tirar um pouco o gênero, né? Essa é uma mudança importante no Estatuto. E ele coloca as pessoas com 80 anos ou mais como prioridade absoluta. Olha que legal, né? A longevidade vai aumentando, a lei vai se adaptando, que foi o que a gente conversou aqui. Exatamente Não isso. é? A necessidade acontece, Exato. a lei tem que se adaptar. Exatamente. Né? Agora, a gente sabe também, né, Solange? Beleza, a lei está lá, nós estamos cheios de política, tem Estatuto do Idoso, garante um monte de direito, mas a gente precisa tirar isso do papel. E aí, assim, quais que são as formas das pessoas idosas participarem para fortalecer esse movimento mesmo de tirar a política do papel e garantir os seus direitos? Onde é que eles podem ir para participar e colocar a sua voz, né, nesse lugar? Bom, primeiro caminhar. Conselho, vários conselhos. Né? Sim, Então nós sim. temos, na maioria das vezes nós temos a comunidade, nós temos a associação do Sim. bairro, nós temos as igrejas, né? Que as pessoas se encontram, trocam informações. E aí participar de um conselho, participar do conselho de saúde, participar do conselho do idoso, Exato. né, da pessoa com deficiência. Tem tantos conselhos que a pessoa pode buscar E informação deve participar, levar. né? E Além deve. de
participar, levando a sua história de vida e as suas necessidades para se tornarem lei, elas também vão estar buscando informação e formação. E não só para elas vão levar para a família, elas vão levar para a comunidade, né? Então, a gente tem que contar para o outro o que a gente descobriu, para que o outro saiba e também possa trilhar o mesmo caminho. Sim, sim. Né? E não adianta ter conselho de idoso sem idoso lá, né? Não tem jeito. Os idosos têm que ir, né? Tem que ir. Então, participar de conselho, de conferência. Quando você fala dos grupos, a gente viu isso na história de vida das pessoas que falaram para nós aqui hoje, que elas ficaram sabendo de muitos direitos a partir desses grupos. Olha que lugar de você conhecer isso. E aí serve assim, leva o Estatuto do Idoso para lá, para os seus encontros, uma roda de família, vamos ver o que está escrito aqui para a gente conhecer, né? E aí participar desses espaços que são fundamentais, né? Para a garantia do direito. Para a garantia do direito. E quando você fala do Estatuto do Idoso, é uma pergunta interessante, né? Eu lembro que minha sogra falava assim, se a gente falasse um pouquinho alto com ela, pegava lá o caderninho, aqui o Estatuto do Idoso. Gente, jura? Vou achar. Fazia assim na boca. Vou achar onde que tá isso que você está fazendo com isso. Tá vendo? Aí o meu marido ficava assim, demais. mãe, não precisa, mãe, o que eu te fiz? Que delícia! E a gente ria demais dessa situação, porque ela era uma pessoa engajada. Que né? bacana, Ela Solange. participava Quantos de pastorais anos? da igreja. Quantos anos? Nessa época ela tinha quantos anos? Ah, ela estava com 68 por aí, ela já puxava a nossa orelha, viu? Bacana, viu? Legal E ela ainda demais. falava assim, você é assistente social? Ah, não pode, não pode. Então, assim, é isso que a família tem que fazer. Leia o Estatuto do Idoso. Quem nunca acessou o Estatuto do Idoso, principalmente o Estatuto do Idoso agora, né? O que mudou, o que aconteceu. Conhecer, ler. A linguagem é fácil. Às vezes a gente acha que ler é uma coisa chata. Não. A gente só pode reivindicar aquilo que a gente conhece. O que você não conhece, você não sabe Não falar tem do jeito, assunto. não tem jeito. E outra, Conselho do Idoso tem que ter idoso lá Tem dentro. que ter, porque senão o que acontece? O município onde vai começar a promulgar, a elaborar essas leis e promulgá-la, ela vem como? Ela vem escrita por outras pessoas que não vivenciam as necessidades. Então, a necessidade define a lei. E quem define a necessidade é quem vive a necessidade. Quem vive a necessidade, exatamente. Aqui, se deixar, nós dois vamos ficar aqui o dia inteiro conversando. Um lugar maravilhoso desse, um solzinho maravilhoso, apesar do calor. Aguinha, tchim-tchim. Mas a gente vai ter que encerrar. Então, quero te agradecer demais. Terão outras oportunidades. Muitas com outras, certeza. muitas outras. Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Que bacana. Olha o que a Solange fala para nós. O tanto que a gente precisa conhecer nossos direitos. A gente não conhece. E andar com o Estatuto da Pessoa Idosa debaixo de braço, como a sogra dela fez, bacana demais. E assim, então, a gente encerra esse episódio de hoje, mas eu espero você no próximo episódio. Espero vocês lá, hein?